Então a gente completou a nossa descrição do algoritmo de Metropolis-Hashing e agora a gente vai poder ver exatamente se ele gera uma cadeia de Markov, qual é a medida estacionária que está ligada a essa cadeia. E para tal, a gente vai usar os teoremas que a gente viu anteriormente para cadeias de Markov, né? E o próximo slide vai mostrar o teorema que a gente vai demonstrar, que vai permitir que a gente complete o nosso raciocínio. Então, o que esse teorema nos diz? Ele diz que a posteriori é a medida reversível no algoritmo de Metropolis-Hashing. E o que esse teorema nos permitiria provar? Então, se a gente sabe que a posteriori é a medida reversível, pelas propriedades que a gente viu anteriormente, ela também é a medida invariante dessa cadeia de Markov. E como ela é medida invariante, sob condições muito fracas, ela também é a medida estacionária. Então, basicamente, sob condições fracas, a gente vai estabelecer que a posteriori ela vai ser a medida estacionária da cadeia de Markov que é obtida pelo algoritmo de Metropolis-Hashing. E, portanto, a gente pode usar esse algoritmo para gerar essa cadeia de Markov e, com base nessa cadeia de Markov, a gente vai poder estimar ou calcular várias quantidades de interesse da nossa posteriori. Mas, para tal, né, estabelecer a validade desse raciocínio, a gente tem que começar provando esse teorema, que justamente a posteriori é uma medida reversível pela cadeia de Markov, que é obtida pelo algoritmo de Metropolis-Hashing. E como que a gente vai obter isso? A gente basicamente tem que lembrar qual é a definição de uma medida ser reversível. Então lembra que se a posteriori é reversível, então a probabilidade a posteriori da gente estar num determinado estado, né, o TI menos 1, vezes a probabilidade da gente a partir do estado TI menos 1 ir para o estado TI usando o algoritmo de Metropolis-Hashing, isso tem que ser igual ao caminho contrário. Então, tem que ser igual à probabilidade a posteriori da gente estar no estado TI, vezes a probabilidade de, pelo algoritmo de Metropolis-Hashing, a gente, a partir do estado TI, ir para o estado TI menos 1. Que é a equação de balanço aí que a gente viu para medidas reversíveis. E para a gente conseguir provar isso, a gente vai ter que lembrar exatamente o que é essa probabilidade de transição que é obtida pelo algoritmo de Metropolis-Hashing. Então a gente vai fazer isso agora. E para tal, a gente vai lembrar o que é essa probabilidade de transição, né? A gente vai relembrar o que a gente tem no algoritmo de Metropolis-Hashing. Então, vamos voltar para o slide do Metropolis-Hashing. E a gente vê que a probabilidade da gente ir do estado A, de um determinado estado A para o estado B, tem dois passos. O primeiro passo é que a gente tem que propor ir para o estado B a partir do estado A. E isso é obtido por essa função h que a gente tem no passo 2.1. Depois disso, a gente tem que aceitar a proposta B. E isso é obtido quando? Quando a gente gera essa uniforme UI e a variável UI é menor ou igual a RI, que é obtida através dos estados A e B. Então vamos colocar isso nas contas que a gente estava fazendo. A probabilidade de a partir do estado a gente ir para um estado B no algoritmo de Metropolis-Hashing, isso vai ser a probabilidade de B ser proposto a partir de A vezes a probabilidade da nossa variável UI ser menor ou igual a esse R, que vai depender tanto de A quanto de B. E a gente viu que o R de AB ele é uma razão de densidades, então ele é necessariamente uma quantidade positiva. Então a probabilidade de um uniforme ser menor do que um valor positivo é igual ao mínimo entre 1 e R de AB. Então isso aqui é igual a H de B dado A vezes a probabilidade de UI. Opa, essa probabilidade que a gente falou que é justamente o mínimo entre 1 e R de AB.
Então agora a gente tem uma cara para o nosso P de AB. E por último, a gente vai notar uma propriedade especial que a gente tem do R de AB. Eu já tinha escrito aqui, então deixa eu escrever novamente. O R de AB, a gente viu que ele é nada mais nada menos do que o F de B dado x sobre o F de A dado x vezes H de A dado B sobre H de B dado A. E se a gente fosse calcular o R de BA, né, ou seja, a probabilidade de aceitação de a gente ir do A partir do estado B, isso é obtido simplesmente colocando todo lugar que na expressão acima tinha B vai virar A e todo lugar que tinha A vai virar B. Então a gente nota que o R de BA é 1 sobre o R de AB. E, portanto, se o R de AB é menor ou igual a 1, o R de BA vai ser maior ou igual a 1. E se o R de AB é maior ou igual a 1, então o R de BA vai ser menor ou igual a 1, que é uma coisa que a gente vai usar mais para frente. Então vamos lá, vamos começar a desenvolver um dos termos que a gente tinha anteriormente. A gente quer, por exemplo, desenvolver a expressão f de t i menos 1 dado x vezes a probabilidade da gente ir do estado ti menos 1 para o estado ti usando o algoritmo de Metrópolis-Hutchins. Então a gente viu na nossa segunda linha de raciocínio que isso aqui vai ser o f de ti a menos 1 dado x vezes o h da gente sugerir o estado ti, propor o estado ti a partir do estado ti menos 1 vezes o mínimo entre 1 e R de TI a menos 1 TI. Então agora a gente tem uma questão. Qual vai ser o valor desse mínimo entre o 1 e o R de TI menos 1 e TI? Então a gente poderia estar desenvolvendo, a gente está desenvolvendo esse lado do F do TI a menos 1, mas a gente poderia estar desenvolvendo a partir do outro lado, né, que começa com F de TI dado x, vezes a probabilidade de TI, a partir do TI ir para o estado TI menos 1. Então, a gente viu que ou o R de TI é menos 1 e R de TI menos 1 TI é menor ou igual a 1, ou o R de TI é menos 1 é menor ou igual a 1. A gente pode assumir, sem perda de generalidade, que o R de TI é menos 1 TI é menor ou igual a 1. Porque se ele não fosse, então o outro termo seria menor ou igual a 1, e daí a gente só estaria desenvolvendo do outro lado. Mas se alguém ficar em dúvida se isso vale, pode checar por si mesmo o outro caso. Então, a gente vai assumir aqui, sem perda de generalidade, que o R de TI é menos 1, TI é menor ou igual a 1. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que isso aqui é igual ao F de TI a menos 1 dado x vezes H de TI dado TI a menos 1 vezes R de TI a menos 1 TI. E agora a gente vai abrir a expressão que a gente tem para o R de TI a menos 1 TI para a gente conseguir provar a equação de balanço que a gente tem. Então o que a gente tem? A gente tem F de TI a menos 1 dado x
H de TI dado TI a menos 1. E daí o R de TI a menos 1, TI. A gente viu que isso aqui vai dar F de TI dado X sobre F de TI menos 1 dado X vezes H de TI menos 1 TI sobre H de TI dado TI a menos 1. Agora a gente pode ver exatamente o que estava por trás do valor de RAB que a gente tinha antes, né? A gente vê que no denominador a gente tem exatamente aquilo que precisa para cortar com o outro pedaço aqui que a gente tinha na equação de balanço. E, portanto, a gente obtém que essa quantidade é simplesmente igual a F de TI dado X vezes H de TI a menos 1 dado TI. E daí a gente pode colocar 1 vezes 1 aqui. E esse vezes 1, a gente tinha notado anteriormente que assumiu que o R de TI é menos 1 TI. A gente assumiu que ele era menor ou igual a 1. E, portanto, o R de TI menos 1, ele é maior ou igual a 1. Então, aqui a gente pode simplesmente colocar um mínimo entre 1 e R de TI menos 1. E agora, finalmente, a gente observa que isso aqui é o F de TI dado X vezes essa expressão aqui de a gente propor o TI a menos 1 a partir do TI e aceitar o TI a menos 1 a partir do TI. Isso aqui é simplesmente o que a gente definiu como sendo a matriz de transição, né? De a partir do estado TI a menos 1, a gente ir para o estado TI. Então, a gente viu que a probabilidade a posteriori do TI vezes a probabilidade da gente ir para o TI a partir do... desculpa, ir para o TI menos 1. Eu escrevi errado aqui, né? A gente ir para o TI menos 1 a partir do TI. Isso é igual à probabilidade a posteriori da gente estar no TI a menos 1 vezes a probabilidade da gente ir do TI a partir do TI a menos 1. Isso estabelece justamente a equação de balanço que a gente precisava para estabelecer que a posteriori é uma medida reversível para o algoritmo de Metrópolis-Hutchins. A gente vê que isso acontece porque quando a gente abre o R de AB, no denominador ele tem justamente aquilo que precisa para cancelar, né? E sobrar no numerador as quantidades que são necessárias para obter na distribuição que a gente está tentando chegar para obter as equações de reversibilidade. Então, com isso a gente estabeleceu esse teorema que a posteriori é reversível para a nossa cadeia de Markov que é obtida pelo algoritmo de Metrópolis-Hutchins. E com isso a gente estabeleceu que a posteriori ela é estacionária, né, no algoritmo de Metrópolis-Hutchins. E, portanto, pelo teorema, que é a lei dos grandes números para a cadeia de Markov, a gente pode obter várias quantidades de interesse da nossa posteriori a partir da cadeia de Markov gerada pelo algoritmo de Metrópolis-Hutchins. E a gente vai estudar como fazer isso, né, ver na prática nos próximos vídeos.